Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí a nossa aula sobre função do segundo grau e já está aparecendo aí na sua tela. O nosso assunto é comportamento da parábola e estudo do sinal. Eu vou aproveitar para retomar o que eu acabei de explicar a você no vídeo anterior sobre a importância da análise do discriminante, né, que pode ser positivo, nulo ou negativo. E vou aproveitar também para comentar o famoso estudo do sinal, né? Muitos alunos aí com dificuldades, principalmente quando resolvem inequação do segundo grau, visto que resolvendo uma inequação do segundo grau, a gente acaba transformando o primeiro membro da nossa desigualdade numa função do segundo grau, e aí surge sempre a dúvida em relação, né, ao estudo do sinal para demonstrar a solução final de uma inequação. Vamos então começar a nossa análise, né? Você já sabe aí, ó, que delta positivo, a parábola corta o eixo x em dois pontos distintos. Beleza? Você também já sabe que delta, quando é nulo igual a zero, a parábola tangencia o eixo x em um único ponto. Beleza. E quando delta for negativo, menor que zero, a parábola ela flutua. Beleza? Então, delta positivo, a parábola corta em dois pontos. Delta nulo, ela tangencia em um único ponto. E delta negativo, nem encostar, a parábola encosta, tá? Aí eu trouxe os 6 possíveis casos para nós representarmos, tá? Muita atenção a esse primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso, eu estou considerando o A sendo positivo, então eu já sei concavidade para cima. E delta também positivo, então eu também sei, ó, vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Então, como é que ficaria a nossa representação, ó, aqui no eixo x, né? No eixo das abscissas? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Delta positivo e A positivo. O A positivo com cavidade para cima. Delta positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas, né? Que eu vou chamá-las aqui, ó, de x' e de x duas linhas, tá? Agora vamos aproveitar para comentar o famoso estudo do sinal, né? O que seria o estudo do sinal? É perceber, né, quando que a função é positiva, quando que ela é negativa e quando que ela é nula, né? E quando ela for nula fica muito fácil, porque são nas raízes, né? O y é igual a zero quando você encontra as raízes, né, da sua equação. Agora, em relação ao estudo do sinal, quando a função é positiva ou quando ela é negativa, funciona da seguinte forma, preste atenção. Aqui você tem o eixo horizontal, né, que é o eixo x. Acima de x, a função ela é positiva, tá? Então, a função ela é positiva nessa região aqui e nessa região aqui, ó. Beleza? Ali a função ela é positiva. Abaixo do eixo x, que seria aqui, ó, ela seria negativa. Beleza? Então, seria negativa abaixo do eixo e seria positiva acima do eixo. Beleza? Tranquilo? Agora vamos ao nosso segundo caso, nossa segunda análise, tá? Na segunda análise, eu estou considerando o A sendo negativo, então concavidade da parábola é para baixo, e o delta positivo, né? Ou seja,
cortando o eixo x em dois pontos distintos. Então, agora vai ser isso aqui, ó. Parábola com cavidade para baixo, tá? Por quê? Porque o A ele é negativo. E o delta sendo positivo, eu tenho dois valores diferentes para x, né? Que eu vou chamar aqui, ó, x' e x duas linhas. E aí, como é que fica o tal do estudo do sinal, né? Muito simples. Acima do eixo, a função ela é positiva. Então, só nesse pedacinho aqui, ó, a tua função é positiva. E abaixo do eixo, a função ela é negativa, que seria toda essa região aqui, né? Beleza? Maravilha. É assim que funciona o chamado estudo do sinal, tá? Agora nós vamos para o terceiro, né? Terceira análise. Terceira análise está aí, ó, aparecendo A positivo com cavidade para cima. E agora o delta é nulo. O delta é igual a zero. Então não vai mais cortar em dois pontos. Vai tangenciar em um único ponto. Então vai ficar assim, ó. Com cavidade para cima, porque o A é positivo, tangencia o eixo x em um único ponto, porque o delta é igual a zero, né? Então ali, ó, x' é igual a x duas linhas. Nesse caso, não tem como a função ser negativa, né? Ela vai ser positiva aqui, ó, acima do eixo. Então, nessa região aqui, a tua função ela é positiva. E aqui, ó, é zero, né, nas raízes. Mas não há nada aí na função, né, abaixo do eixo em relação ao y, né, que é a nossa função quando a gente faz o estudo do sinal, é análise em cima do y, beleza? Agora vamos para o nosso quarto ponto. Nossa quarta pontuação aí é delta nulo, então já sabemos, vai tangenciar o eixo x em um único ponto, e o A é negativo. A negativo é concavidade para baixo, beleza. Então, ó, concavidade para baixo, só que calma, 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 calma. Já sei que você se manifestou. Ainda bem que eu vi, né? Olha só, Igor, deixa de ser doido. O delta é nulo. É tangenciar em um único ponto. Então, vamos lá. Concavidade para baixo, tangenciando, pronto, em um único ponto. Tá, beleza? Então, aqui, ó, eu sei que x' é igual a x duas linhas. Nesse caso, não há em que se falar de função positiva, né? Porque está toda ela abaixo do eixo. Então, aqui, ó, negativa em toda essa região, beleza? E negativa também aqui, ó, para toda essa região. Tudo bem? E aqui nas raízes, o y é igual a zero, beleza? Mas positivo não tem como. Tudo bem? Vamos agora ao quinto caso. Quinto caso, eu tenho A positivo, com cavidade para cima, delta negativo. Então, flutua, né, a sua parábola, porque não existe x que satisfaça aquela equação, né, com delta negativo. Dentro do conjunto dos reais, não haverá solução real. Não dá para você calcular a raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. Então, a parábola vai flutuar e a concavidade é para cima. Vai ficar assim, ó. Beleza? Não há x. Então, a função ali, ela sempre vai ser positiva. Beleza? Nem zero eu posso falar que ela é, né? Porque não tem raiz. Positiva. Tudo bem? Maravilha. Seguindo aí.
Agora vamos para a nossa sexta análise. E na nossa sexta análise, eu tenho A negativo, com cavidade para baixo, delta negativo, a parábola vai flutuar. Então, aqui é o nosso eixo X, seria mais ou menos isso, ó. Parábola flutua, beleza? Não haverá X. E aí, nem tem como essa função ser positiva, né? Nesse caso, ela sempre vai ser negativa. Nem zero tem como. Perfeito? Pronto. Já comentei então com você o comportamento da parábola e também demos aí análise em cima do estudo do sinal. Isso ajuda bastante, né, quando você resolve inequações e também para entender melhor, né, o que acontece com a sua função. Seguindo, agora eu vou falar sobre a forma fatorada, um assunto que acaba assustando, né, muita gente, principalmente quando o professor toma a decisão de demonstrar a forma fatorada para o aluno, que eu acredito, né, que é interessante, principalmente para quem gosta de matemática e tal, mas observando até os exercícios, não há tanta relevância assim você fazer a demonstração, embora seja uma demonstração simples, né? Porque a demonstração ela parte de uma função f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E para você fazer essa demonstração, você vai precisar da relação de Girard, né? A soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. E aí você consegue chegar na forma fatorada, tá? Eu não vou demonstrar aqui, não é esse o caso, tá? Não é esse o nosso objetivo. Pode ficar tranquilo que eu não vou te assustar, mas eu vou fazer um exemplo aí que envolve, né, a forma fatorada. Seja f uma função de reais em reais, uma função polinomial do segundo grau, dada por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com raízes x1 e x2. Então, f pode ser escrita na forma y igual a a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, que é a famosa forma fatorada da função do segundo grau. Aí eu trouxe um exemplo, né? Qual é a forma fatorada da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3? Antes de resolver o exemplo, vou voltar aqui rapidinho para a forma fatorada, porque a forma fatorada está aqui aparecendo, né? Y é igual a a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. O que acontece aqui é, quando você caracterizar a forma fatorada, você precisa lembrar desse cara aqui, ó, que é o coeficiente a, tá? E se ele não aparece na forma fatorada final, é porque eu estou considerando esse a sendo igual a 1, que é o que vai acontecer para a gente, né? Porque na função que nós temos aqui no exemplo, o a está aqui, ó, o a é igual a 1. E quando a é igual a 1, quando eu for representar a minha forma fatorada, vai ficar 1 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Ou seja, quando a é igual a 1, a nossa forma fatorada fica y igual a x menos x1 vezes x menos x2. Tudo bem? O a está ali, ó, é 1, só que ele não aparece. Beleza? E aí, na prática, é isso aí que vai acabar acontecendo, tá? E aí, para poder caracterizar a nossa forma fatorada, temos que encontrar x1 e x2, né? Mas quem são x1 e x2? São as raízes. Então, vamos embora lá calcular as nossas raízes, tá? Ó, o b
é o menos 2, né? Continuando ali a identificação dos coeficientes. E o C é igual a menos 3. Vou aplicar soma e produto, tá? A soma das raízes é menos b sobre a. O produto é c sobre a. Substituindo direto, ó, o b é menos 2, então fica menos menos 2. Menos com menos dá mais, então aqui dá 2. Sobre a, que é 1. E 2 por 1 é o próprio 2. E o produto é c sobre a, né? Então é menos 3 sobre o a, que é 1. Menos 3 por 1 dá menos 3. Agora vamos pensar em cima disso, né? Ou seja, eu quero duas raízes que, quando somadas, dê 2 como resultado. E essas mesmas raízes, quando multiplicadas, o resultado seja menos 3. Moleza, né? Posso pensar aí, ó, no 3 e no menos 1. Porque 3 somado a menos 1 dá 2. E 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. Então, já sabemos, as raízes são x igual a 3, x igual a menos 1. Agora, vamos jogar na forma fatorada. Já vou avisando para você o que vai acontecer, tá? Um spoiler. Na forma fatorada, no final, a gente acaba trocando o sinal de todas as nossas raízes. Quer ver só? Vou jogar aqui, ó, y, tá vendo? Ó, y é igual a x menos x1 vezes x menos x2, tá? Isso porque nós já havíamos analisado que o nosso a é igual a 1, beleza? O que vai acontecer? Esse x1 eu chamei de x', né? Nossa primeira raiz. Então, aqui, ó, no lugar do x1, eu coloco 3. E no lugar do x2, que é a nossa segunda raiz, eu coloco menos 1. Aí vai ficar y igual a x menos 3, que multiplica x, agora, ó, menos com menos dá mais. X mais 2. Beleza, pronto. Essa é a forma fatorada da nossa função. Você percebeu que a forma fatorada, olha só o que aconteceu com as raízes. O 3 se transformou em menos 3. E o menos 1, opa, é menos 1, eu coloquei 2 aqui, é mole? Ainda bem que eu vi. O menos 1 vai virar menos com menos dá mais, vou até botar aí, ó, desculpa, o menos 1, ele vai virar mais 1. Sem edição, tá? Para ficar natural, ainda bem que eu vi. Cismei com um 2 ali embaixo do x2 e aí perdi um pouco da minha atenção. Então, menos com menos dá mais. Então, a raiz, a outra, a segunda raiz, que era menos 1, ela virou mais 1, né? Então, o bacana é você perceber que dentro da forma fatorada, as raízes trocam, né, os sinais delas e aí você consegue caracterizar aí tranquilamente a sua forma fatorada. Beleza? Então, y é igual a x menos 3, que multiplica x mais 1. E se nós fizéssemos a distributiva, voltaríamos para aquela situação inicial. Quer ver só? Fazendo a distributiva aqui, ó, y é igual a x vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 1. Então, é mais x, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes 1 dá menos 3. E aí seria y é igual a x ao quadrado, mais x menos 3x dá menos 2x, menos 3.
Olha só que legal. Acabamos de encontrar, ó, a nossa função que estava lá no início, exatamente x² menos 2x menos 3, só que a forma fatorada, né? É uma outra maneira de reescrever a função, é a que eu destaquei aqui para você, ó. Y é igual a x menos 3, que multiplica x mais 1. Beleza? Seguindo aí a nossa aula de função do segundo grau, vou falar um pouquinho sobre as coordenadas do vértice da parábola. Então, nós vamos começar a estudar agora o famoso vértice. O que é o tal do vértice, né? O vértice, que assusta muita gente e não precisa ter medo dele, representa, na prática, o ponto de curvatura da parábola. Como assim? Através do vértice, você consegue identificar exatamente o momento em que a parábola faz a curva no gráfico da tua função. Simples assim, tá? E o vértice, ele é um par ordenado. Opa, calma aí. Se ele é um par ordenado, ele tem sempre aquela ordem, né? Primeiro o x e depois o y. Então, esse é o famoso vértice. Só que como é um par ordenado do vértice, esse x e y, eles receberam denominações especiais, né? Ou seja, o x é x do vértice e o y é o y do vértice. Beleza? Então, quando eu falo no vértice, o vértice, ele é isso aqui, ó, x do vértice e y do vértice. Vamos a um exemplo, né, para começar a observar isso. Eu tenho f de x é igual a x² mais 9x mais 14. O que eu vou fazer? Para poder encontrar x do vértice e y do vértice, para encontrar o vértice, né, o par ordenado, eu tenho que encontrar o x do vértice e o y do vértice. Só que antes disso, eu vou fazer isso aqui, ó. F de x é igual a y, né? Então, eu vou zerar o f de x e nós teremos x² mais 9x mais 14 é igual a zero. Teremos aí uma função do segundo grau se transformando numa equação do segundo grau, porque eu quero encontrar as minhas raízes nesse caso. Beleza? E aí, ó, identificando as nossas raízes, antes eu tenho que identificar os coeficientes. O a é igual a 1, o b é igual a 9 e o c está aqui, ó, é igual a 14, tá? Propositalmente aqui, eu vou calcular as raízes pela fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual a b², então eu faço 9² menos 4 que multiplica a, que é 1, e que multiplica c, que é 14. Então, o nosso delta é 9², 81. Daqui para cá, eu faço menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 14 dá menos 56. E o nosso delta foi igual a 25. E aí, qual é o nosso próximo passo? Achar as raízes. Então, vamos embora. Trabalhando aí as raízes da nossa equação, eu sei que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Beleza. Vamos lá, então. X é igual a menos o b, que é 9, então é menos 9. Mais ou menos a raiz de delta, então é a raiz de 25, sobre 2 vezes a, o a vale 1. X é igual a menos 9,
mais ou menos a raiz de 25, que dá 5, sobre 2 vezes 1, que dá 2. E agora nós vamos às raízes. X', que é menos 9 mais 5 sobre 2. E x duas linhas, que será menos 9 menos 5 sobre 2. A primeira raiz, menos 9 mais 5, dá menos 4. E menos 4 por 2 dá menos 2. E a segunda, menos 9 menos 5, dá menos 14. Menos 14 por 2 dá menos 7. E aí, provavelmente, você que conhece o assunto deve estar aí se manifestando, dizendo: professor, calma aí, para quê? Para que encontrar as raízes? Você poderia parar aqui no delta e você conseguiria encontrar tanto o x do vértice como o y do vértice. Eu sei. Só que eu quero mostrar aqui um outro ponto de vista que de repente você não sabe. E eu vou apresentar. Se você souber, melhor ainda. Se você ainda não sabe, preste atenção aqui na dica, tá? Vamos lá. O x do vértice, ele é curioso porque ele representa um ponto de simetria quando você caracteriza a parábola numa função do segundo grau. Então, ele divide a parábola ao meio, em duas partes iguais. Logo, eu posso dizer que o x do vértice é um ponto médio entre as raízes. Então, vou pegar essas raízes e vou calcular a média. Então, é menos 2 somado a menos 7. Tudo isso divididos por 2. Menos 2 somado a menos 7 dá menos 9. E menos 9 por 2 dá menos 4,5. Pronto. Esse é o teu x do vértice, tá? Até porque, se você esquecer que x do vértice é menos b sobre 2a, você ainda tem uma alternativa, né? Que é calcular o x do vértice a partir das raízes da sua função do segundo grau. Então, ó, o x do vértice é menos 4,5. Beleza? E detalhe, eu não preciso da fórmula do y do vértice para poder encontrá-lo. Sabe por quê? Porque aqui na nossa função, ó, como eu sei que f de x é a mesma coisa que y, eu poderia reescrever essa função assim, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. E olha só que bacana, né? Faz sentido o que eu vou dizer agora. Se o nosso x do vértice é isso aqui, ó, menos 4,5, se eu pegar na função, no lugar do x, colocar menos 4,5, eu vou encontrar o y. Só que como eu estou substituindo o x do vértice, eu vou acabar encontrando o y do vértice. Legal, né? Então, vamos encontrar o y do vértice, justamente porque no lugar do x, vamos colocar o x do vértice. Então, fica x do vértice ao quadrado, ou seja, menos 4,5 ao quadrado, mais 9 vezes o x do vértice, que é menos 4,5, mais 14. Então, o nosso y do vértice vai ser igual a menos 4,5 ao quadrado, é menos 4,5 vezes menos 4,5, né? Menos com menos dá mais, então ali vai dar 20... Vamos fazer a conta? 4,5 vezes 4,5.
5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2 dá 22. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 4, 16, com 2 dá 18. Então, vai dar 5, 2, 8 mais 2, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Duas casas, vai dar 20,25. Beleza. Então, menos 4,5 ao quadrado, 20,25. Agora, 9 vezes menos 4,5 vai dar menos 40,5. Essa ficou mais fácil. Menos 40,5. Mais 14. Tá acabando, hein? Então, vamos lá. Y do vértice será igual a 20,25 menos 40,5 dá menos 20,25. E menos 20,25 mais 14 significa dizer que o nosso y do vértice será menos 6,25. Beleza? Só estou mostrando para você aí, ó, que também dá para você encontrar y do vértice sem precisar da fórmula e você consegue chegar também ao seu resultado, tá? Temos a fórmula, né? X do vértice é igual a menos b sobre 2a, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, mas a fórmula em si, a sua aplicação e outros assuntos eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, tá? Não saia daí.